Essa é a última vez que eu vou regravar, porque as minhas inseguranças, o meu excesso de perfeição e esse medo, eles não podem mais me paralisar. E talvez esse seja o grande recado que com vocês eu queira partilhar nesse retorno depois de mais ou menos uns 3 aninhos aí que estivemos um pouco distante dessa visão digital. Bom, galera, de antemão eu quero muito agradecer a cada um de vocês pela disponibilidade de me escutar, pelo tempo, por tudo e por tanto. E vamos começar desde o início, a história da Ana Ruiz Eds, que não foi contada por muito tempo pela Ana Eds. Bom, ambas sou eu, né? Mas uma sou eu por inteiro, sem esconder essas sombras. Então, eu espero que esse vídeo possa ser uma conversa. Pega água, pega café, senta aí comigo que a gente vai conversar. O ano ele era 2012 e eu não conseguia me suportar. Realmente eu vivia doente, tinha um monte de questões. E após desenvolver os transtornos alimentares, como a compulsão e a bulimia posteriormente, eu não me via mais conseguindo sair daquele lugar. Após muito amparo familiar, muito zelo, meus pais contrataram a melhor profissional do mundo. Quem está aqui desde o início pode colocar o nome dela nos comentários. Que me amparou em todo um processo de transformação para que na minha festa de 15 anos eu pudesse usar um vestido, coisa que eu nunca tivera feito, principalmente mostrando os braços, que eu sempre insistia em tapar, por muita vergonha, insegurança e inúmeras questões. Bom, assim foi feito. Com meus 15 anos eu usei o meu vestido e eu tive um lugar de destaque na minha festa. Mas pela primeira vez na minha vida eu me senti aceita. Isso é um assunto que a gente vai falar daqui a pouquinho um pouco mais. E não só o bastante, eu também comecei a amar um novo estilo de vida, uma nova forma de me ver. E assim eu continuei com todo aquele processo de academia, de alimentação saudável, de entendimento. E quando eu falo isso fazem mais de 12 anos. Então assim, não tinha nem... praticamente era tudo mato, né, digamos. E assim eu perpetuei, muito bacana. Acontece que com meus 16 anos eu fui fazer um intercâmbio na Austrália de 6 meses. E aquele intercâmbio foi uma maneira extremamente impulsiva e tentar tamponar o fim de um relacionamento que havia sido bem conturbado naquela adolescência. Assim sendo, eu fui para a Austrália, passei 6 meses por lá, tive altos e baixos, muitas coisas positivas, outras negativas, e dentro dessas negativas eu ganhei 10 quilos. Negativo eu falo assim porque tudo depende do ponto de vista. Naquela minha visão, 10 quilos a mais era como se o mundo fosse acabar e eu tivesse perdido todo o meu valor. Não só o bastante, com todas essas oscilações, eu retornei ao meu transtorno alimentar da bulimia naquele período. Então, quando eu regressei para o Brasil, a minha personal, que sempre foi do início ao fim a mesma, ela me propôs um desafio novo, alguma coisa que me colocasse em um outro lugar para que eu pudesse, né, ter aquele vislumbre de fazer novamente. E esse novo desafio foi o campeonato de fisiculturismo. Não preciso te falar que o fisiculturismo há 12 anos, 13 anos atrás, não era nada do que ele é hoje, né? Era um lugar extremamente estereotipado, extremamente mal visto. E as coisas no local em si, né, eram ainda muito embrionárias, então não tinha backstage, não tinha nada, tinha quem queria estar naquele ambiente, também proporciona outra coisa, quem estava ali queria muito estar, então nós formamos laços, eu formei laços no fisiculturismo, que são seres humanos que eu quero levar para o resto da minha vida, e alguns estão aqui até hoje. Enfim, eu comecei a competir com os meus 17 anos, né, depois dessa questão da Austrália, como um desafio, e eu tive um resultado muito surpreendente naquela época. Algo que era para ser realmente só um desafio pessoal, eu fiquei em primeiro lugar da minha categoria, né, em terceiro lugar da categoria unificada, com atletas que eu admirava bastante. Bom, até ali eu nunca tinha aparecido na rede social, porque, por incrível que pareça ou não, vocês podem acreditar ou não, eu sou uma pessoa tímida, eu sou introspectiva, extremamente introspectiva mesmo. E até aquele momento eu nunca tinha aparecido em nenhum lugar. Acontece que depois do campeonato do fisiculturismo de Minas, né, eu tinha uma viagem para Porto Seguro, aquela de formatura, né? E enfim, eu fui um dia depois da minha turma para poder competir e fui. A história não contada de todo o início da rede social é que quando eu cheguei em Porto Seguro, na minha primeira festa,
eu encontrei pela primeira vez o meu ex-namorado, que foi, digamos, né, a pessoa que eu fui para a Austrália, digamos assim. E eu nunca tinha o reencontrado, nosso término havia sido por mensagem e tudo mais, pois era de outra cidade, várias questões. O fato é óbvio que aquilo mexeu com todas as minhas estruturas, né? E eu não consegui mais ter aquela vibe, eu já não tava mais muito, eu tava preocupado com o Campeonato Brasileiro, um monte de coisa. Mas por que eu te conto isso? Porque foi este episódio que fez com que eu tivesse pela primeira vez a vontade de fazer uma postagem na rede social. Uma insegurança, um medo e várias outras questões. Isso tudo vai ter muita relevância dali pra frente. Enfim, no dia seguinte eu fui pra academia do hotel que não tinha nada, tinha uma corda, que era uma coisa que eu fazia com bastante frequência, pra tentar tirar o álcool, pra tentar tirar, sobretudo, aquela sensação de insuficiência, de pequenez, de falta de controle, talvez seja uma boa palavra. E eu lembro direitinho que eu deitado no chão do hotel, chorando lá, eu mandei uma mensagem pra minha mãe: mãe, eu tô pensando em postar uma foto contando a minha história. Eu vou tentar deixar aqui pra vocês. E essa foi a minha primeira postagem. Naquele momento eu coloquei: oi, meu nome é Ana Ruiz Edes, eu tenho 17 anos, esse final de semana eu participei, contei um pouquinho da minha história, né, com muita timidez, e viralizou. Do nada começaram a ter muitos comentários, muitas pessoas que se interessaram pela minha vida, pela minha transformação, e eu não sabia nem muito bem o que fazer. O fato é, voltei para São João no mesmo dia, né, no dia seguinte, tá? E comecei a me preparar para o Campeonato Brasileiro de Fisiculturismo. Naquele momento, eu comecei um pouquinho a perder essa vergonha de me expor. Porém, essa perda de vergonha não foi uma perda de vergonha muito genuína, porque, na verdade, todas as postagens, ou seja lá o que acontecessem, eu sempre estava esperando a mesma sensação da minha festa de 15 anos, que era ser aceita, que era ser validada. Então, eu estava triste, eu postava uma foto para quê? Para ter um like, para ter essa validação, para ter essa sensação, né, de pertencimento, que é extremamente normal para todo ser humano, é fundamental, diga-se de passagem. Eu permaneci nisso durante um longo período de tempo, sem ter uma real consciência do que eu estava fazendo para comigo mesmo. E sem perceber que eu havia apenas transferido as minhas inseguranças de lugares. Porque embora eu fosse extremamente funcional aos olhos de toda a humanidade, todo mundo me admirasse, eu era extremamente disfuncional e completamente... isso dói muito falar. Completamente má comigo mesma. Então, após muitos anos no fisiculturismo, ganhando lugares de destaque, competições nacionais e internacionais, eu me tornei uma autoridade no mundo fitness. Mas, sobretudo, eu me tornei uma autoritária para comigo mesma. Eu comecei a enxergar a vida não como simplesmente fins, mas tudo era um meio para atingir algum fim. E eu pensava que quando eu chegasse lá, mais feliz e realizada eu ia estar. Mas a realidade é que quando eu chegava, eu só queria correr para o próximo lugar. Porque a sensação de preenchimento, ela nunca estava em nenhum lugar. É muito difícil assumir isso tudo e falar isso aqui. Ai, tô suando já, gente. É muito difícil falar e assumir isso tudo porque, na verdade, eu já falei demais sem ter muito a dizer. E hoje eu tenho tanto a dizer, mas ao mesmo tempo eu tenho um pouco de medo de falar. Porque hoje eu acredito que eu sou honesta para comigo mesma e toda essa caminhada. Então eu queria agradecer do fundo do meu coração a cada um de vocês que aqui estiveram em todos esses momentos. Seja me mandando energia, mandando mensagem, qualquer coisa. Vocês fizeram parte de todos os meus processos. Afinal, isso começou há mais ou menos uns 14, 13 anos atrás. E isso forma quem eu sou hoje, todo esse processo de construção. Então vocês estiveram comigo nessa caminhada. E aí hoje, daqui em diante, eu quero poder trazer para vocês um pouco dessa abordagem corporal, um pouco mais amável para com nós mesmos, menos mecânicas e autoritárias, mas mais sensíveis
e ao mesmo tempo compassivas, onde eu me torno a minha melhor amiga. E aí essas inseguranças, elas não têm muito espaço e nem voz, exatamente porque o meu coração fala por mim mesma e ele fala comigo mesma. Eu acho que essa é a grande virada. A gente para de estar à mercê das situações e do que a vida nos cobra, mas exatamente porque estamos dentro de nós, dentro do nosso próprio mar, vivendo essas oscilações. Enfim, me perdi um pouco para poder me encontrar, assim como nessa narrativa, foi um pouco disso. Então, o que aconteceu é que na época que veio a pandemia, eu percebi que eu tinha conquistado tudo que todo mundo sempre falou. Eu tinha conquistado fama, eu tinha conquistado dinheiro, eu tinha conquistado holofote, troféu, mas eu não tinha conquistado a mim mesma. Isso foi um soco no estômago, que eu sempre contei em mentoria para as minhas alunas posteriormente, que foi o dia que eu segurei o troféu do Campeonato Sul-Americano, que era um lugar que eu nem imaginava chegar, até porque a Wellness, na época que eu comecei, nem tinha. Um dia a gente pode fazer um vídeo só sobre fisiculturismo, sobre as minhas passagens, sobre o backstage. Podemos fazer. Deixem nos comentários, inclusive, o que vocês querem ver por aqui. É muito importante nesse retorno isso. E, sabe, eu segurando aquele troféu, eu olhei no espelho, no fundo do meu olho, e falei, pequena. É isso. Você não tá feliz? E esse dia é um dia que sempre que eu conto ele me emociona, porque foi onde eu percebi que felicidade não estava em nenhum lugar. Felicidade residia no meu próprio lar. Mas eu precisava não buscá-la, e sim abrir espaço para que ela me preenchesse. E esse é um processo de muita coragem, não é um processo de força. Não é um processo de força. A força, em muitos momentos, ela, na verdade, ela pode ser usada contra você mesmo. Mas é o ato de coragem, de realmente sentir, de se expor, de se colocar à disposição de fazer uma mudança que traz todo esse preenchimento. E se hoje eu tô aqui de volta, é porque, de fato, não tô mais aqui por você. Eu não tô mais aqui pelo teu like, eu não tô mais aqui pelo que você pode me dar. Eu tô aqui porque eu quero poder lhe oferecer um pouco desse processo. Eu quero poder te levar, de certa maneira, a sentir coisas que nenhum palco me levou a sentir, mas que aqui sentada hoje, tentando restabelecer esse nosso relacionamento, me fazem realmente transbordar. Então, enfim, para esclarecer um pouquinho, eu continuo treinando com toda a certeza do universo. Para mim, movimento é vida, vida é movimento e o nosso movimento determina a nossa vida, mas de uma maneira um pouco diferente. Isso pode ser um assunto para outro vídeo, porque a forma que eu vejo o corpo hoje, ela é diferente. E foi essa visão que me curou de todos esses meus transtornos que me acompanharam por muitos anos. Continuo trabalhando como professora de educação física, tenho uma plataforma com alunas maravilhosas, onde eu dou treino em casa todos os dias. Quem tiver interesse, o link eu vou deixar aqui embaixo, vai ser um prazer ter você conosco. Estou morando agora sozinha, sem os meus pais, tenho 3 animais incríveis atualmente, um namorado que me auxilia muito. E é isso, acho que é isso, essa é a vida mesmo, sabe? A vida por trás das câmeras, a vida que em muitos momentos a gente passa correndo para rolar por alguma coisa, mas que quando a gente senta, talvez a gente perceba que ela tá rolando em torno de nós e que só falta a gente se deixar ser envolvido e envolver por ela mesma. Então eu espero que a gente possa cada vez mais, se eu não fizer alguma coisa assim, não sou eu espero que a gente possa cada vez mais se envolver para de fato engrandecer o nosso ser e o nosso viver. Agradeço do fundo do meu coração você que esteve aqui até agora. Obrigada por ter me esperado, por ter me respeitado e que você possa estender esse respeito para com você. Que você sinta um abraço de urso, que é como eu brinco, aquele abraço que você sente que você tá seguro, amado aqui meu, com todo o meu amor. Um super beijo e até a próxima.